Senhoras e senhores, é o seguinte, o vídeo de ontem não era para sair ontem. O vídeo de ontem era para sair hoje, mas o vídeo de hoje vai acabar sendo de ontem, porque o de ontem era para ontem, e o de hoje era para hoje, mas não aconteceu. Não entendeu? Imagina eu também não entendi nada. Mas vamos falar o seguinte, o vídeo que era de ontem para hoje seria falando do Romário. Sabe o Romário, né, campeão de Copa do Mundo, jogando no Barcelona e tudo mais. Ele criou um canal no YouTube já faz tempo, onde a primeira entrevista dele foi com o Neymar, o que eu assisti, foi muito bom. Só que antes de ontem, né, do último vídeo, você sabe, ele fez uma entrevista com a seleção brasileira, convidando o Rodrigo, o Endrick e o Rafinha. E antes do jogo teve uma coisa que o Rafinha falou, que assim, mas a gente vai chegar lá. O que importa é que eu quero falar, né, sobre a entrevista, sobre o Romário, sobre tudo isso que aconteceu antes, né, do fatídico 4-1 que eu penso em esquecer, mas a gente não pode esquecer. Impressionante. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Samuel Lira, sou o seu comentarista favorito aqui da região sul-fluminense. E se você não me conhece, te convido você a participar desse meu projeto de futebol, se inscrevendo aqui embaixo, dando gostei, curtindo, comentando e falando sobre, né, assuntos de futebol. Vocês veem que a qualidade da câmera tá diferente, eu mudei de câmera, né, graças a vocês, com o intuito, com a ajuda que vocês têm deixado nos comentários. Mudei também um pouco o cenário, tô pensando em colocar alguma coisa nesse cenário, nessa porta aqui que tá meio vazio, porque tem essa camisa aqui e tudo mais, pá, mas tipo meio vazio o cenário, mas com o tempo a gente vai organizando isso, demorou? Se inscreve, comente, compartilhe e vamos falar sobre o Romário e sobre essa entrevista, né? Pra quem não tá ligado, o Romário, assim como o Cristiano Ronaldo, decidiu criar um canal no YouTube, né, que é o Romário TV Oficial, onde o primeiro vídeo dele foi com o Neymar, né, uma entrevista exclusiva pro Neymar, que era naquela história de, vem pro Santos, fica, não sei o que, vai pra Europa, nananana. E o interessante que a gente pode, até anotei umas coisas aqui, o importante do Romário, né, o que destaca é o seguinte, a sinceridade que ele tem, né, porque como jornalista, né, eu penso em, né, cursar jornalismo, e o jornalismo tem muito de, você precisa se manter uma postura. Então, por exemplo, atualmente, sei lá, algum jogador é anunciado em algum clube e você vai fazer parte da banca da entrevista, né, da coletiva de imprensa. Você tem que manter uma posição naquele momento, você tem que se posicionar. Então eu falo assim, pô, jogador, a gente sabe da sua história, piriri, parará, pururu, como que você se sente com esse clube, como que você pensa que vai ser daqui pra frente, como que você pensa que vai ser a equipe, o elenco. O Romário não tem nada disso. Porque ele não é jornalista. Ele não é. Então o que der na cabeça dele, ele fala. E isso é muito bom. Porque a gente vê, eu sinto isso, que parece que tipo, a conversa que ele teve, tanto com o Neymar, tanto com a seleção brasileira, parece como se fosse uma conversa em um bar. Deixa eu ver. Uma conversa entre amigos. Eu acho que é a melhor, assim, dizer. Falei nesse quesito que, tipo, é muito mais leve, tá ligado? Muito mais tranquilo, é bem mais extravagante, é bem mais leve, solto e tudo mais. Não precisa daquela pressão de falar formalmente, né? Tipo assim, como que você pensa nesse ano? Eu penso que o elenco está bem estruturado, o técnico tem um plano, eu vou fazer o meu trabalho, serei fiel ao clube, serei fiel às coisas. Poxa, o jogador não tem isso, tá ligado? E o Romário deixa muito essa coisa leve, né? Com o Neymar, pegando de exemplo, antes da gente entrar na seleção, perguntou sobre a história dele, como foi no Santos, essa transferência dele indo pro Barcelona, se ia pro Barcelona, pro Real Madrid, porque quem sabe que teve essa treta, como foi a relação dele com o Messi, com o Suárez, algo que um jornalista não iria questionar. O jornalista não ia chegar em uma coletiva de imprensa após jogo de Champions e falar: Ô Neymar, fala um negócio aqui. E o Messi, hein, mano, é muito arrogante. Ele não convive assim, ele é muito chato, ele é muito... O jornalista não vai fazer isso, né? Ele vai falar assim, olha, a gente ficou sabendo que o Messi teve uma postura irresponsável, aquelas coisas informal, sabe? E o Romário não tem isso, é algo mais leve, mais solto. E aí ele falando de, poxa, como que foi essa biruta? Ele falando, né, pô, que pensamento você teve, Neymar, de ir no PSG? Porque é algo que a gente também teve. Quando ele foi pro PSG, foi tipo, do nada, né? E já tô enrolando muito. Mas sim, vocês entenderam, né? É algo mais solto, mais leve. Tipo, que der na cabeça, o Romário tá perguntando. Ele tem o roteiro pronto, certeza. A equipe prepara um roteiro pronto. Mas o que ele tiver dúvida, irmão, ele lança. Um exemplo foi assim. Pô,
Neymar, te questionar um negócio, vem cá. E o Mbappé, hein? É chato pra... É baralho, falei baralho. É chato pra baralho mesmo? E aí, pô, quando que você vai ver um jornalista falar isso? Você nunca vai ouvir. Nunca, nunca, nunca. E é o que a gente via, né? Tipo, caramba, Mbappé é muito marrento, Mbappé é muito. Não sei o que, eu sou o melhor. Blá, 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 blá. E o Neymar respondendo: não, não é assim, veja bem. E aí, indo para a seleção brasileira, a gente pôde ver 3 pontos, né? O Romário entrevistou o Rodrigo, o Hendrick e o Rafinha. Começando pelo Rodrigo, foi bem interessante, né? Ele falando, poxa, a sua história, porque pra quem não sabe, o pai do Rodrigo jogava o Campeonato Paulista, enfrentou, né, o Neymar, então ele sempre tinha aquele negócio, ó, pai, não chega marcando que ele pode te dar um drible, não faz isso, tudo mais. Porque segundo o Rodrigo, sei lá, o pai dele podia ser zoado. Ele ia chegar no CT e ia falar, Ah lá, o pai, aqui ó, o pai desse aqui, ó, tomou um drible do Neymar. Vai vendo. o que é brincadeira à parte seria um elogio. Poxa, seria um elogio, sei lá. Não, que eu já sou um funcionário estruturado, já sou dono de uma empresa, né? Não, que eu tenho 4 Ferraris, 5 Lamborghinis, tenho 7 Mercedes. Não, o cara chega na conversa assim, rapaziada, fui bater um fute, apareceu quem? Neymar. Fui marcar, tomei-lhe um chapéu do Neymar. O cara vira ídolo nesse momento. O cara, tá ligado? Pá, bota de moldura o pé da pessoa assim. Esse pé foi driblado por Neymar. Tinha muito isso. E uma coisa interessante também sobre o Padre Rodrigo é questionando sobre, poxa, você já vestiu a camisa 10 da seleção, vai ser o próximo camisa 10? Porque assim, o Rodrigo tem seus feitos, né? Pô, no Real Madrid então, pô, tá maluco. Quem aí não se lembra da substituição que teve contra o Manchester City na Champions, pô, que o cara virou a chave. Pô, tá maluco. Pô, o Rodrigo tem os seus momentos, cara. Mas como 10, ele fala que, não sei, tenho conversado com o Neymar, né, sobre isso, ele já me deixou usar, mas não meio receoso. E a gente tem que pensar, poxa, o Rodrigo, É impressionante que, ao mesmo tempo que ele tem os seus feitos, ele ainda é colocado como titular no elenco que tem Vinícius Júnior, Mbappé, tem o Hendrick, mas que é reserva do Mbappé, tem Bellingham, tem Camavinga. Então, tipo, o time é tão bom que nesse meio o Rodrigo consegue se colocar no meio. Sabe? Ele consegue se colocar ali como uma peça fundamental. E engraçado que ele é um dos primeiros a ser substituído em partida. Às vezes você vê ali um Vini Júnior que tá cansado, mas tá tentando. O primeiro é poupar o Rodrigo. É aquele negócio. Time que tá ganhando não se mexe. Então se troca, né, substitui o Rodrigo. Então tá show. Pulando pro próximo tópico, Romário também entrevista o Hendrick, né, que agora foi chamado por conta da lesão do Neymar e de outras trocas ali. E uma coisa interessante, né, que ele falou é o medo dele de ele não ser convocado para a Copa do Mundo. O que deixa muito claro que, assim, eu, no meu ver, isso daí é uma opinião minha. O Dorival Júnior não gosta do Hendrick. Ponto. Não gosta. Porque se já chamou ele uma vez, viu como ele joga, e já deixou de entrar 2 vezes em 2 datas FIFA, é porque tem que, ó, pegar um papel e escancarar na sua cara. O Dorival não gosta do Hendrick. Ponto. Porque pra ser deixado em 2 não é falta de noção, poxa. Porque a gente tem um negócio assim, né? Principalmente quando foi na Copa de 2010 que o Dunga não levou o Neymar e a gente fica... Dorival, leva o menino. Menino tem potencial. Leva o menino. Leva o menino que a gente sabe que é deixar promessa no Brasil e se ferrar na África do Sul. Leva o menino. Leva. L-E-V-A. Leva. A gente tem muito disso também. E isso traz um aperto também. Tipo, pô, se coloca no lugar do Hendrick, tá ligado? Imagina tu, tipo, jogar pelo Palmeiras ou qualquer outro clube, né, ganhar o Brasileirão, ganhar os seus títulos, fazer uma boa campanha na seleção brasileira, entrar, só que assim, sair, e aí agora você começa a fazer os seus golzinhos em La Liga, em Copa do Rei, ainda que seja nos últimos minutos, mas você faz ainda os seus gols, e aí quando você se sente tipo, não,
Eu acho que você chamado, você não é chamado. 2 vezes. É a mesma coisa com o Yuri Alberto, pô. A temporada do Yuri Alberto pelo Corinthians é um absurdo, poxa. Parece que depois que entrou o Depay, tipo, caramba, o Yuri Alberto é um cadeado. Parece que o Memphis era a chave que faltava ele destrancar. Porque o cara desativou o Futebol 2. De graça, pô, fazendo gol a rodo, né? Tudo mais. E a gente vai ter a final agora, né, do Paulista, né, Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians já tá na frente. Não duvido nenhum que o Corinthians já vai ser campeão. Não duvido. De forma alguma. Né? E agora, passando pro Rafinha. Foi bem interessante, né, a conversa do Rafinha, falando da temporada dele. O Romário falando, pô, Você tá com uma moral de ser bola de ouro, mano. Que é isso? E o Rafinha falando, cara, não tô pensando nisso. Tô fazendo meus gols e tudo mais. Se for pra ser bola de ouro, é você. Se não, Deus sabe o perigo de todas as coisas. E aí é que tá. Chega o momento da entrevista, até peguei aqui a parte do G1 pra eu não perder. O Romário, ele falou o seguinte: jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles. Porrada neles. Nessa frase a gente pode pensar um negócio. Tipo, jogar contra a Argentina, que, poxa, vamos falar a verdade. O futebol, ele é feito de rivais. Se não tiver rival, não tem como. Ah, Samuel, mas o futebol era pra ser algo... Sim, em teoria. No seu e no meu mundo fantasioso. No mundo das ideias. Sabe Platão? No mundo das ideias, onde o futebol é amigável. É que nem aquela propaganda do... Poxa, eu esqueci agora dos brasileiros. Que é o do... Enfim... Sabe, é um jogo harmônico, o cara faz falta, desculpa, não foi por querer, tudo não. Isso é no mundo das ideias. porque na realidade o Brasil tem um histórico de rivalidade com a Argentina há muito, 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 muito tempo. E isso se enraiza por provocação, como essa do Rafinha, atos de racismo, que aí se intensificam mais. Acordos comerciais não tem muito, né? Porque a gente tá falando de futebol. Mas esse questionamento do Romário traz isso, né? Que nossos maiores rivais. E graças a Deus sem o Messi. Irmão, Se depender daquele jogo, se bota o Messi pra jogar e desaposenta o Di Maria, era capaz da gente tomar 10-1. Tá ligado? A gente nem fazer aquele gol que a gente fez. A gente tomar 10-0, 7-0. Tá ligado? Do jeito que era. Mas tudo bem. E aí o Rafinha diz: porrada neles. Sem dúvida, porrada neles. No campo. Ai, cara, é hilário ver esse comentário depois do jogo. Porque fica pior. Fica muito pior. Porrada neles. No campo e fora de campo, se tiver que ser. aí beleza. Você pensa, caraca, Rafinha tá podendo, né? Pô, vai, ó. Cara, encostar. Tá ligado? Tá ligado quando você vai fazer bullying? Vou até levantar, nem sei como que vai ficar o enquadramento. Tá ligado quando você... Deixa eu pegar um microfone aqui. Tá ligado quando você vai. Tá ligado quando você tem bullying na escola? Aí tem o garoto que tá fazendo bullying. E aí todas as crianças, tipo, ficam empurrando, tipo, vai lá, vai lá, idiota, bobão, ficaram fazendo o Rafinha de chacota. De chacota. De chacota. Pô, botaram o menino no bolso. Poxa, ficaram empurrando. Pô, mano, foi vergonhoso isso, cara. Porrada neles, dentro e fora de campo. Mano, o Rafinha não teve capacidade de, pô, dar um chega pra lá, sabe? Tipo, sai fora, mano. Ô, tá maluco? Não fica mexendo comigo, não. Nem isso o cara teve, mano. E o Romário... Rafinha, mano, gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doido. Porque eles são... fantásticos, né? Fã. Vocês entenderam. E aí ele fala... Pra finalizar, Rafinha, isso aqui que me doeu mais no final da entrevista. Isso daqui, pô, depois da entrevista eu falei, mano, não vai acontecer. E depois no jogo eu, caraca, filho, O Romário olha e fala, vai fazer. Olha pro Rafinha e fala, ô Rafinha, tu vai fazer a porcaria do gol contra a Argentina? Rafinha, abre aspas, vou com tudo, fecha aspas. E a gente sabe o que aconteceu, né?
Mas me diz aí, o que que você achou? Você acha que tá certo esse posicionamento? Pô, tô adorando demais ver as entrevistas do Romário, mano. De verdade. Ele é um cara mais aberto, que xinga pra caramba, mas tipo. É, fazer o quê? O cara mais. É aberto, né? O cara é mais leve, não é jornalismo que é tão retranqueiro, fechado. Mas me diz aí, o que que você achou dessa apresentação? Pô, depois do jogo ficou mal. Mas, pô, o Romário é bom demais, cara. Não tem como. Se inscreva, comente, compartilhe e vem crescer o canal. Falou!